Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Maida de La Salette e este é o nosso Washington Fora de Horas deste dia 18 de janeiro, segunda-feira. Já sabem, Washington Fora de Horas é todas as manhãs, horário de Washington DC. Os nossos principais títulos deste dia 18 de janeiro, temos que em Angola a Autoridade de Saúde detido novamente agora por alegado crime de peculato. Em Moçambique, a nova CNE pode gerar conflitos políticos, dizem analistas. Nos Estados Unidos está tudo a postos e a segurança é em foco antes da posse de Joe Biden. Da Rússia, as principais notícias hoje, os jornais, as televisões só falam disto, foi detido Alexei Navalny. E hoje eu vou começar com um trending. Começar com um trending que é sobre Martin Luther King. Hoje é dia de Martin Luther King Jr., uma data que marca a data de nascimento do líder da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da América, que nasceu a 15 de janeiro de 1929 e foi assassinado a 4 de abril de 1968. Ele mudou a história dos negros norte-americanos e influenciou milhões de pessoas pelo mundo inteiro no que toca à luta pelos direitos civis e contra a segregação racial. Anualmente, na terceira segunda-feira de janeiro, os Estados Unidos da América comemoram a vida do homem que teve um sonho e que, embora não tenha vivido para vê-lo realizado plenamente, é um dos símbolos da igualdade entre os homens. Portanto, hoje, dia 18 de janeiro, por ser a terceira segunda-feira deste mês, que é o dia em que se celebra o nascimento de Martin Luther King, está trending exatamente Martin Luther King. Está trending no Twitter, está trending no Google, nas Google Trends, nas pesquisas de hoje, o nome de Martin Luther King lidera. Mas vamos continuar, vamos então às nossas notícias. Alexei Navalny foi detido neste domingo, dia 17, após a sua chegada a Moscovo na sua primeira viagem de regresso ao seu país desde que fora envenenado em agosto passado. Viajando da Alemanha, Navalny foi detido no controlo de passaportes do aeroporto de Sheremetyevo. O seu advogado, que viajava com ele, não foi autorizado a acompanhá-lo. As autoridades russas disseram que Navalny, ao sair do país, violou a sua liberdade condicional e que o Serviço Penitenciário Federal solicitaria a sua prisão. O avião de Navalny, operado pela companhia aérea russa Pobeda, que é propriedade da Aeroflot, controlado pelo Estado, deveria ter aterrado no aeroporto de Vnukovo, mas em vez disso pousou em Sheremetyevo e ambos os aeroportos estão em Moscovo. No mês passado, o Serviço Prisional da Rússia ordenou que Navalny comparecesse a uma audiência de liberdade condicional ou correria o risco de prisão por não regressar antes que os termos da sua pena suspensa expirassem. De acordo com os documentos do tribunal, ele pode enfrentar uma pena de prisão até 3 anos e meio. E, entretanto, cresce a pressão e os pedidos por parte do Ocidente para a libertação de Navalny, que foi levado a um tribunal instalado numa esquadra de polícia em Khimki, nos arredores de Moscovo, onde ele passou a noite. Navalny passou a noite nesta esquadra após a detenção ontem, domingo, e nesta mesma esquadra está montado, instalado um tribunal e num vídeo publicado pela sua equipa, pela equipa de Navalny, que esteve presente na audiência, Navalny disse que não entendia como uma sessão de tribunal poderia acontecer numa esquadra de polícia e porque ninguém havia sido notificado até ao último minuto. Noutro vídeo, Navalny pediu que a audiência fosse aberta a todos os jornalistas, porque apenas a mídia pró-Kremlin pôde comparecer. E nas palavras de Navalny, eu cito, exijo que esse procedimento seja o mais aberto possível para que toda a mídia tenha a oportunidade de observar o incrível absurdo do que está a acontecer aqui. Fim de citação. Nós estamos a acompanhar este caso de Navalny, assim como quase todos os mídia no mundo
porque é um caso bastante mediático, de facto. Este líder da oposição, que em agosto do ano passado foi envenenado e foi para a Alemanha para tratamento e regressa agora ao seu país e foi detido imediatamente no aeroporto no controlo de passaportes. Já sabem, mais informações sobre esta e outras notícias estamos em www.voaportugues.com. Antes de continuarmos, vocês já sabem que eu tenho sempre aqui interesse de ver quem está connosco, quem já partilhou as nossas notícias, aliás, ou o nosso show, mas honestamente eu não consigo ver quem partilhou, mas vou partilhar também, porque, não é? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço, vamos fazer também, não é? Vou seguir o exemplo do meu pedido e vou partilhar igualmente o nosso Washington Fora de Horas e agradecer, claro, a presença de todos aqui. Eu já vejo aqui bastante gente. Muito bem, muito obrigada pela companhia. E eu vejo aqui Frederico Mussungo, Malam Camará. Bom dia, tens algumas notícias da atualidade da Guiné-Bissau? Eu tenho notícias da Guiné-Bissau que já vou dizer daqui a nada. Está bem, Malam Camará. Vamos falar de rádios comunitárias. Nelson Cassule, muito obrigada, Nelson. Isto é um elogio que me deixa bastante feliz. Uma boa forma de começar a segunda-feira. Muito obrigada. E eu agora fico, não é? Com aquela pressãozita, naturalmente. Umso Povo Capitão. Ele diz, Umso Povo Capitão, CNE Angola, Manico está aqui. Favor dos gatunos ditador. Bom, eu estava a falar do CNE de Moçambique, não temos notícias do CNE de Angola, mas compreendo como se o povo capitão esteja mais focado em Angola. André do Chito está no Soio. Há muito tempo que eu não vi alguém do Soio. Ailton Correia, há tanto tempo, Ailton Correia. O Ailton Correia está em Santa Catarina do Sul, no Brasil. Muito obrigada, Ailton, pela companhia de sempre. Mais um Washington Foradense assíduo. Diógenes Figueiredo. Já vamos às notícias de Angola, Diógenes. Temos 30 minutos, já menos do que 30 minutos, mas temos notícias do mundo inteiro. Portanto, continuem comigo, continuem connosco com a Voz da América, neste Washington Fora de Horas, desta segunda-feira, dia 18 de janeiro, que aqui nos Estados Unidos é dia de Martin Luther King. Vamos então continuar com as notícias. E vamos exatamente a Angola, onde o chefe do Departamento de Saúde Pública e Controlo de Endemias da Huila voltou a ser detido por crime de peculato. Ainda a cumprir um processo judicial com termo de identidade e residência por falsificação e venda de testes de Covid-19 instaurado em dezembro de 2020, José Hélio Xiangala foi recolhido para a cadeia por alegado desvio de 3 milhões de kwanzas, um pouco mais de 4 mil dólares. E este valor serviria para a formação de inserção de dados no sistema informático no setor que José Hélio Xiangala dirige. Igualmente, está detida uma técnica de estatística do mesmo departamento, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Huila, Sebastião Vica, que esclareceu o móvel do crime, e eu cito: este valor foi alocado por via de banco e este gestor retirou um valor avaliado em 3 milhões de kwanzas para o cumprimento de rubricas relativas ao transporte dos técnicos e do pessoal que iria participar da formação e, na verdade, acabaram utilizando as viaturas da Direção Provincial de Saúde e este valor serviu para os seus intentos. Fim de citação. Portanto, o valor que seria para os formandos deste curso acabou sendo usado para fins mais pessoais, segundo disse Sebastião Vica, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Huila.
E em Benguela, a Associação Justiça, Paz e Democracia, a AJPD, alerta para dificuldades no combate à corrupção em Angola, devido ao poderio financeiro dos protagonistas do crime, aliado a debilidades do sistema judicial, mas encoraja a sociedade a fazer a sua parte nesse desafio. Num seminário sobre transparência, corrupção e advocacia social, na última semana, em Benguela, a Associação Cívica falou em sinais externos de riqueza para justificar a necessidade de uma sólida cooperação internacional contra a chamada corrupção sistémica. Para o jurista António Ventura, membro da AJPD, e eu cito, estamos a falar de pessoas que ostentam ao mesmo tempo todos os poderes, político, económico, têm o controle sobre o poder militar. Se for detido, nem sempre a justiça, sobretudo a nossa, tem poder para tramitar o processo. Fim de citação. Portanto, estas são palavras de António Ventura, membro da AJPD, que estava a dar esta formação sobre corrupção em Angola. Ventura prossegue assinalando que, eu cito, eles têm condições para contratar os melhores advogados. Noutros termos, a justiça às vezes não é séria. Fim de citação. Estrutura do governo, justiça, setor militar, desporto e igreja são apontados como alguns dos palcos da corrupção nesta formação. Estradas buracadas, hospitais sem medicamentos e crianças em escolas sem carteiras são realidades estampadas em cartazes como consequências da corrupção em Angola, diz a JPD, que realizou o seminário em parceria com a organização não governamental Omunga. Antes de continuarmos, e eu sei que há aqui uma série de pessoas certamente que quer outras notícias, quer falar mais sobre outras coisas, eu vou ler então o que os nossos Washington foradenses nos dizem nesta manhã de dia 18 de janeiro. E já há aqui muitos comentários, eu não quero falhar a ninguém. Pedro Gonga, olá vou, estou dentro de Washington fora de horas, a partir de Angola, Luanda, ótima jornada laboral, muita força e resistência. Muito obrigada. Manito Armando Nunzuane, boa tarde, mana, estou bem ligado a partir de Maputo. Maningue, manito. Joana Zacarias Benjamin, boa tarde, acompanho o programa a partir de Moçambique, cidade de Chimoio. Eu confesso que há muito tempo que não via ninguém aqui de Chimoio. Ainda não vi o Mamadi Iqbal Daoud, que é de Climane, portanto espero que mais pontos geográficos desse lindo país se juntem a nós. Eu digo lindo país, mas atenção, vocês são todos maravilhosos, todos os pontos geográficos são fantásticos, portanto não pensem que por não ter dito em relação a outros, eu não considero o mesmo. Tate Beni está... diz boa tarde, vou português, feliz ano novo. Uma pergunta para vocês: até quando é que devemos desejar feliz ano novo? É quando nunca vimos, é quando não vimos alguém, ainda que seja 31 de janeiro, ainda não tínhamos visto essa pessoa até essa altura e então desejamos feliz ano novo? Ou há uma data específica? Não sei, até dia 15, até dia 20? O que é que vocês acham? Qual é a data limite para se desejar feliz ano novo ou votos de um bom ano novo próspero, enfim, aquelas boas entradas tradicionais? Digam-me o que é que vocês acham. E muito obrigada, Tata Beni, não só por desejar feliz ano novo, que são votos que eu, em nome de toda a Voz da América, retribuo, assim e aos seus, mas também por lançar este desafio. Príncipe Sil Costa está em Portugal, ele é guineense, já vamos falar aqui da Guiné daqui a nada. Tarcísio Joaquim, boa tarde, a partir de Niassa, em Moçambique. Leo diz olá, Mama África. Cá está, Mamadi Iqbal Daoud, em Climane, Moçambique. Muito obrigada, Mamad, por se juntar a nós. E Mumas Pro diz, uau, político angolano rouba, palavras de Mumas Pro. Leonardo Franco de Souza, bom trabalho e boa semana. Bom trabalho e boa semana para si também, Leonardo. Ailton Correia diz, eu esqueci seu nome. Desejo a você e todos os ouvintes uma ótima semana, saúde, paz e prosperidade. Eu moro no sul do Brasil. O Ailton mora em Tubarão, correto? Eu acho que é isso. Ailton, é verdade. Eu tenho uma vantagem, eu posso ler os vossos nomes, portanto,
Parece sempre, né, que eu sei os nomes de toda a gente, mas eu tenho ajuda. Eu sou a Mayra de La Salette e este é o Washington Fora de Horas. Vamos continuar então com as notícias. Em Moçambique, a nova Comissão Nacional de Eleições, CNE, tem o potencial de gerar muito mais conflitos políticos do que a anterior, fundamentalmente porque o seu presidente, Carlos Matsinha, foi cooptado pela Frelimo para fazer parte deste órgão, dizem analistas. Atenção! A nova Comissão Nacional de Eleições tomou posse na passada sexta-feira num ato em que o seu presidente defendeu que os membros devem favorecer as decisões consensuais, valorizar a reputação dos processos eleitorais no país, pelo que devem deixar de lado as cores partidárias e atuar em equipa. Mas analistas dizem que são apenas palavras. Eu havia de felicitar Dom Carlos Matsinha por este importante apelo, se não soubesse como é que ele chegou ao cargo de presidente da CNE. Muitas pessoas sabem que ele foi escolhido e apoiado pela Frelimo, pelo que este apelo não faz sentido, porque em caso de divergências na comissão, ele terá sempre o poder de decisão final. Considerou o analista Lucas Ubissi, sublinhando que todos nós conhecemos as fragilidades dos nossos partidos políticos. E esta foi uma citação. Por seu turno, o analista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, o CIP, Borges Nhamir, diz que Carlos Matsinha é uma pessoa respeitada, mas ele assume a presidência da CNE com uma imagem já manchada porque aceitou ser cooptado pela Frelimo para estar neste órgão dignificante de grande responsabilidade. Nós vamos ter mais sobre isto na emissão da rádio a partir das 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas de São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau e 16 horas e 30 de Cabo Verde. Vamos agora até aos Estados Unidos. Com a tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, marcada para esta quarta-feira, dia 20 de janeiro, o FBI faz uma triagem de segurança de 25 mil membros da Guarda Nacional colocados em Washington para proteger o evento quando há preocupações com um possível ataque interno. O secretário do Exército, Ryan McCarthy, disse à Associated Press para ele que ele e outros líderes não viram evidências de qualquer ameaça e que até ao momento a investigação não havia revelado nenhum problema entre os membros da Guarda. Estamos continuamente a realizar o processo e a dar uma segunda, terceira olhada em cada um dos indivíduos indicados para esta operação, disse McCarthy. McCarthy disse que há relatórios de inteligência sugerindo que grupos externos estão a organizar manifestações armadas antes do dia da posse. A segurança é um foco ainda maior do que o normal, com a posse 2 semanas depois de milhares de apoiantes do presidente Donald Trump terem invadido o Capitólio. Trump instou-os a marchar até ao edifício enquanto os legisladores se reuniam para certificar a vitória de Joe Biden. A área imediata ao redor do Capitólio é um acampamento armado virtual com cercas e arame farpado circundando o terreno. As autoridades também fecharam o National Mall, que é uma grande alameda de vários quilómetros, estradas e estações de metro em grande parte do centro de Washington. Portanto, o National Mall vai do Capitólio até ao Washington Monument e é normalmente o lugar onde as pessoas se reúnem para assistir à tomada de posse, mas está fechado. Apesar das maiores preocupações com a segurança, Biden tem planos de prosseguir com a cerimónia de inauguração no seu local tradicional, que é exatamente no Capitólio. O nosso plano e a nossa expectativa é que o presidente eleito Biden coloque a mão na Bíblia com a sua família do lado de fora, no lado oeste do Capitólio, no dia 20, disse Kate Bedingfield, nova diretora de comunicações de Biden, ao programa This Week da ABC. Ela disse que a equipa de Biden tem, e eu cito, plena fé no Serviço Secreto dos Estados Unidos e nos seus parceiros que trabalharam por mais de um ano na planificação para garantir a tomada de posse e segurança na mesma. Fim de citação. Antes de continuarmos, vamos então ver quem é que está aqui ligado a nós. Saddam Ramos
diz que se quer ouvir notícia ao vivo limpa, é só entrar no teu Facebook, na área onde tem o seu perfil, continua. Está a explicar ao Malam como ver as notícias através do Facebook. Muito bem, Sadamo, pelas dicas aí. Pedro Gonga diz que em Angola o administrador do Kazenga, Tomás Bica, ao invés de trazer sossego à população, trouxe insegurança com a sua turma do apito, um grupo de marginais criado por ele que visa tirar sossego à população, diz Pedro Gonga. Diógenes Figueiredo diz a luta contra a corrupção é uma fachada política porque está a combater também roubo ao erário público. Adilson da Costa está em Luanda, o Diógenes também nos diz que está em Luanda. Malam Camará diz que está em Columbus, Ohio, aqui nos Estados Unidos. Roberto Ernesto está em Tete, Moçambique. E Diógenes Figueiredo responde à pergunta: não há data precisa, porque se ainda não vimos a pessoa, podemos desejar felicidades no ano novo. Eu tendo a concordar com isso também, mas são opiniões. Pedro Gonga diz notícias do Uganda, por favor. Frederico Daniel, a partir de Nacala, em Moçambique. Amadou Laminé Conté, a partir da Guiné-Bissau. E temos aqui um comentário da Ana Guedes, que responde ao Pedro Gonga, que queria saber das notícias do Uganda. E eu vou só ler a primeira frase, que diz que a internet foi parcialmente restaurada no Uganda nesta segunda-feira, quase 5 dias depois de um blackout total imposto em todo o país antes das eleições, e que estas eleições que a oposição considerou foram fraudulentas. Muito bem. Siona Júnior diz que acontece que o filho do empresário luso-angolano Carlos São Vicente, Ivo São Vicente, foi agora constituído arguido. Portanto, isto declarações da sua mãe, Irene Neto, à Lusa. Irene Neto admite duas hipóteses na origem da notificação do filho. Bom, Siona, quais são essas duas hipóteses? Muito bem, portanto, hoje as notícias vão estar animadas, com certeza. Temos aqui detenção de filho de Irene Neto, que é a filha do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto. Vamos então às notícias da Guiné-Bissau. Tenho aqui um título que diz que as rádios comunitárias na Guiné-Bissau estão a enfrentar uma difícil fase económica e financeira que tem condicionado os seus respectivos funcionamentos. A situação foi agravada, sobretudo, com a pandemia de Covid-19, que obrigou muitos parceiros a cancelar, por enquanto, as suas ajudas de contrapartida. Zeca Braima Samá, diretor da rádio comunitária de Bafatá, sediada no leste do país, descreveu a difícil situação operacional económica em que estão a funcionar. Portanto, Zeca Braima Samá diz: estamos com dificuldades de obtenção de receitas para fazer face a algumas despesas de manutenção de equipamentos e subsidiar os voluntários que labutam dia a dia conosco. E esta é uma citação de Zeca Braima Samá. Um dos graves problemas que os órgãos comunitários atravessam tem a ver com a falta de energia elétrica, já que a rede pública não consegue fazer cobertura regular no interior do país. E para manter as emissões no ar, ao serviço da comunidade local, o diretor da rádio comunitária de Bafatá destacou o acordo de parceria com uma das companhias de telecomunicações privadas que opera naquela cidade. Estas são notícias da Guiné-Bissau que têm mais desenvolvimento no nosso website e também na nossa emissão de rádio. Mais logo, já sabem, é às 17 horas da Guiné-Bissau. Vamos até ao Darfur. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu às autoridades que protejam os cidadãos de Darfur Ocidental, no Sudão, depois de homens armados desconhecidos matarem mais de 80 pessoas e ferir pelo menos 160 outras no campo de refugiados de Krinding e em outras partes de Genena, capital do estado de Darfur Ocidental do Sudão. O governador Mohamed Abdallah Al-Duma declarou estado de emergência em Genena e também enviou centenas de soldados por todo o estado para restaurar a segurança. Um comunicado emitido pelo porta-voz de Guterres disse que o chefe do Organismo Mundial
Eu cito, expressa as suas mais profundas condolências às famílias enlutadas e deseja uma rápida recuperação aos feridos. Fim de citação. O problema começou na sexta-feira, quando um membro da tribo Massalit matou um membro de uma tribo árabe numa disputa pessoal, disse Douma. Ele disse que o assassino foi preso e o procurador do Estado abriu uma investigação sobre o ocorrido. Mas no início da manhã de sábado, homens armados de diferentes partes de Darfur lançaram o que pareciam ser ataques de vingança, segundo Douma. Milhares de deslocados internos fugiram do campo por causa da violência. Douma disse que os agressores também saquearam propriedades. Na noite de domingo, o Comitê Central de Médicos Sudaneses relatou 83 mortes e mais de 160 feridos, mas Douma espera que o número de mortos aumente. E nos Camarões, a polícia disse no sábado que abriu investigações sobre uma rede de traficantes que supostamente compram bebés do Estado da África Central para vender na República Democrática do Congo. Alguns membros da rede, que se acredita terem vendido ilegalmente dezenas de crianças, foram presos no sábado na capital dos Camarões, Yaoundé, com bebés que haviam comprado, e uma mãe que disse que queria vender o seu filho por ser pobre. A mãe também foi presa. Antes de continuarmos com as nossas notícias, ver se há mais gente aqui a juntar-se a nós. Vamos ver quem está connosco. Orlando Mendes está em Lisboa e o Ciona Júnior diz que o secretário municipal da UNITA em Cacoaco desvalorizou ontem em Luanda as informações que dão conta de uma suposta crise política entre figuras do PROA no seio do partido que estariam em rota de colisão com o presidente do partido do Galo Negro, acusado de ter agenda extra-partidária. Portanto, temos aqui mais tricas políticas, não é? Crise política na UNITA parece, isto diz-nos Ciona Júnior. Muito obrigada. Vamos então continuar com as notícias desta segunda-feira, dia 18 de janeiro. A Rússia expulsou do país 2 diplomatas holandeses em resposta a uma decisão que considera provocadora por parte da Holanda em dezembro de expulsar 2 funcionários da embaixada russa sob acusações de espionagem. Moscovo deu 2 semanas aos 2 diplomatas holandeses para que deixem o país. Em dezembro, autoridades de segurança holandesas disseram que o país dera ordem de expulsão aos 2 supostos espiões russos que trabalhavam como diplomatas depois de montarem uma rede de espionagem que tinha como alvo indústrias de alta tecnologia. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse hoje que as acusações eram infundadas e caluniosas. E a Tunísia? Na Tunísia, mais de 600 pessoas foram presas e tropas enviadas para as ruas após uma terceira noite consecutiva de distúrbios em várias cidades tunisinas, disseram as autoridades na segunda-feira. Esta segunda-feira. A agitação surgiu depois de que a Tunísia impôs um bloqueio nacional para conter um aumento de infecções por coronavírus na quinta-feira, o mesmo dia em que marcou o 10º aniversário da queda do ditador Zine El Abidine Ben Ali do poder. Muitos tunisinos estão cada vez mais irritados com serviços públicos deficientes e uma classe política que repetidamente provou ser incapaz de governar de forma coerente uma década depois da Revolução de 2011. Na Indonésia, pelo menos 84 pessoas foram confirmadas como mortas num poderoso terremoto que atingiu a ilha de Sulawesi, na Indonésia, na semana passada. Raditya Jati, porta-voz da Agência Governamental de Gestão de Desastres, diz que 73 pessoas morreram na cidade de Mamaju e 11 outras na cidade vizinha de Magene. Mais de 800 pessoas, aliás, ficaram feridas no desastre, incluindo mais de 250 gravemente feridas. As autoridades de saúde estão a correr contra o tempo para evitar a disseminação da Covid-19 entre os mais de 19 mil residentes deslocados nas áreas afetadas pelo terremoto. E falando em Covid-19, em todo o mundo a pandemia provocou pelo menos 2 milhões e 22 mil mortes, resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infecção. Em África, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, CDC, África CDC, o número de infectados é de 3.262.200
desde que surgiu o primeiro caso oficialmente de coronavírus no continente em fevereiro de 2020. Foram recuperados 2,5 milhões. A África Austral continua como a região mais afetada, onde a África do Sul é o país mais atingido pela Covid-19 no continente. O norte de África é a segunda zona mais afetada pela pandemia, segue-se a África Oriental e a África Central. O Egito é o segundo país africano com mais vítimas mortais. A seguir a África do Sul, depois segue-se Marrocos, Tunísia, Argélia, Etiópia e o Quênia. Entre os países de língua oficial portuguesa em África, Moçambique tem 26.551 casos e 241 mortes. Angola tem 18.875 casos e 436 mortes. Cabo Verde tem 12.993 casos e 119 mortes. Guiné-Bissau tem 2.509 casos e 45 mortes. E São Tomé e Príncipe registra 1.142 casos e 17 óbitos. No Brasil, há 8.490.000 casos desde o início da pandemia e 210.000 mortes. E quanto à vacina, Dr. Fauci diz que é possível vacinar 100 milhões de pessoas. O principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos disse no domingo que o ambicioso plano do presidente eleito Joe Biden de inocular 100 milhões de pessoas com a vacina da Covid-19 nos primeiros 100 dias da sua presidência é absolutamente uma coisa factível. Fim de citação. Falando no programa Meet the Press da NBC Television, Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que com as vacinas atuais e adicionais programadas para chegar ao mercado em breve, combinadas com a adesão ao uso de máscaras e observação de distanciamento social, ele acredita que os Estados Unidos podem estar em boa forma. Atualmente, os Estados Unidos estão longe de estar em boa forma, com quase 24 milhões de casos de Covid-19, tem mais infecções do que qualquer outro país. O lançamento da campanha de inoculação dos Estados Unidos tem sido problemático, com muito menos pessoas inoculadas até ao final do ano passado do que o governo Trump previu. Enquanto isso, o condado de Los Angeles, na Califórnia, tornou-se o primeiro condado dos Estados Unidos a registrar 1 milhão de casos de Covid-19. Entretanto, o impacto do grande número de infecções é agravado pela confirmação do aparecimento no condado de 2 mutações do vírus, a variante britânica e uma variante da Dinamarca. A variante britânica é altamente contagiosa. Os pesquisadores não têm certeza se a variante dinamarquesa é tão contagiosa quanto a britânica. Mas Charles Chiu, responsável pelo sequenciamento da estirpe na Dinamarca, disse no domingo que, e eu cito, há sinais preocupantes de que esta variante pode ser altamente transmissível. Índia e Brasil seguem os Estados Unidos com infecções por Covid-19, com 10,5 milhões e 8,4 milhões, respectivamente. O Brasil aprovou 2 vacinas para uso emergencial contra o coronavírus no domingo, já que o número de mortes no país pela doença se aproximava a 210 mil e alguns dos seus hospitais enfrentavam falta de oxigênio. A Grã-Bretanha anunciou no domingo que pretende que todos os adultos do país, cerca de 51 milhões de pessoas, sejam vacinados até setembro. Vamos aqui nada, em poucos minutos, aos nossos trending. Já estamos também no fim do programa, porque é assim, quando chegamos ao trending, estamos no fim. E eu vou aproveitar para ver quem é que está aqui. Alberto Guimarães, a partir do norte de Portugal. Boa semana. Boa semana para si também, Alberto. Nicolau da Chang, na Guiné-Bissau. Da Banca de Tam, arredores de Canchungo. Mboaka Marcos diz, está rijo. Pois bem, e nós estamos mesmo a chegar ao fim, portanto, vamos já aqui aos nossos temas trending. Na tecnologia, o WhatsApp decidiu atrasar a implementação das novas políticas de privacidade. Na semana passada, não sei se acompanharam o Washington Fora de Horas, falamos disso. Se visitaram o nosso website também, viram que o WhatsApp está aqui em grandes
conflitos de comunicação, depois de ter dito que ia implementar novas políticas de privacidade que geraram muita controvérsia e muita gente deixou de usar o WhatsApp e passou para outras aplicações de chat. Mas este fim de semana, aliás, o WhatsApp decidiu atrasar esta atualização polémica da sua política de privacidade após a reação dos utilizadores sobre como o serviço iria partilhar dados com o Facebook, que é dono do popular serviço de mensagens. Segundo o Wall Street Journal, a aplicação disse que os seus cerca de 2 bilhões de utilizadores vão ter agora até 15 de maio para rever e aceitar a nova política, em vez de 8 de fevereiro, como estava previsto. Contudo, alarga-se o tempo para se perceber o que é que se vai passar, mas eles não necessariamente mudaram a política de privacidade. Simplesmente vão dar mais tempo às pessoas para lerem e tomarem a decisão. Porque uma vez que cheguemos a 15 de maio, se cada utilizador não aceitar as novas políticas de privacidade, não vão poder usar a aplicação. Portanto, a aplicação vai deixar de estar disponível para esse utilizador que não aceitar estas políticas de privacidade que têm que ser implementadas, ou que o WhatsApp já está a implementar, mas que os utilizadores só têm que aceitar até 15 de maio. Segundo um porta-voz do WhatsApp, eu cito, ouvimos de muitas pessoas a confusão que existe em torno da nossa recente atualização. Tem havido muita desinformação, causando preocupação, e queremos ajudar todos a compreender os nossos princípios e factos. Fim de citação. O WhatsApp disse que a nova política não visa expandir a sua capacidade de partilhar dados com o Facebook, mas sim permitir que as empresas que interagem com os clientes na aplicação armazenem essas conversas nos servidores do Facebook. A mudança é um passo fundamental no plano do Facebook de gerar receita com o WhatsApp após anos de luta para fazê-lo. As empresas também vão poder armazenar a atividade de compra do utilizador nos servidores. E no nosso website, o artigo que está trending, que está a chamar mais atenção dos internautas, é exatamente sobre esta política, esta mudança nas políticas da aplicação. Este é um artigo da semana passada que vai agora ter mais estas informações de quando é que realmente estas alterações devem ser aceites pelos utilizadores. Portanto, na realidade, dizia o artigo na semana passada, o Facebook já recolhe imensa informação sobre as pessoas, sobre aquilo que elas fazem no WhatsApp. Agora, o que o Facebook quer é fazer dinheirinho com isso, no fundo, é criar uma plataforma de trocas comerciais. E vai com certeza acontecer. No desporto, uma nota desportiva, Lionel Messi foi ontem expulso pela primeira vez ao serviço do Barcelona. Lionel Messi tem 2 expulsões pela Argentina e uma quando era miúdo no Barcelona B. Portanto, profissionalmente, Lionel Messi não tinha um registro de expulsões no Barcelona. Tal como este acontecimento surpreendeu os meios de comunicação desportivos, e o site da ESPN escreveu, e eu cito, ao fim de 753 jogos, de ser empurrado, agredido, pontapeado, arranhado, Lionel Messi finalmente retaliou no domingo, provando que ao fim e ao cabo é humano. Fim de citação. Pois é, afinal Lionel Messi também se chateia. Como eu dizia, como eu comecei o programa, hoje é dia de Martin Luther King e claro que o nome de Martin Luther King está trending no Twitter, está trending no Google, exatamente por isso. Martin Luther King nasceu a 15 de janeiro de 1929 e foi assassinado a 4 de abril de 1968. Anualmente, a terceira segunda-feira de janeiro, aqui nos Estados Unidos, é o dia em que se celebra a vida de Martin Luther King Jr. E ainda no Google, nas trends do Google, o nome de Phil Spector está entre os mais pesquisados. A notícia da morte de Phil Spector foi dada ontem. Excêntrico e revolucionário produtor musical, Spector transformou o rock com o seu método Wall of Sound
e mais tarde foi condenado por assassinato, aliás. Spector morreu aos 81 anos. Funcionários da prisão estadual da Califórnia disseram que ele morreu no sábado, dia 16, de causas naturais, no hospital. Spector foi condenado pelo assassinato da atriz Lana Clarkson em 2003, na sua mansão semelhante a um castelo nos arredores de Los Angeles. Depois de um julgamento em 2009, ele foi condenado a 19 anos de prisão. E no YouTube, o videoclipe da música Driver's License de Olivia Rodrigo é o mais visto nesta segunda-feira. A jovem de 17 anos, nativa da Califórnia, lançou o vídeo na semana passada e tem sido um sucesso. O vídeo já ultrapassou 42 milhões de visualizações. Portanto, estes são os nossos trending desta segunda-feira e este foi o Washington Fora de Horas de dia 18 de janeiro de 2021. E como dizia um dos nossos Washington Foradenses, nunca é tarde para desejar feliz ano novo. Portanto, a quem eu ainda não vi, eu desejo feliz ano novo. Quem só chegou hoje ao nosso Washington Fora de Horas, eu desejo ano novo, feliz ano novo, aliás. E a todos, sem exceção, eu desejo uma ótima semana, continuação de uma semana cheia de boas energias e continuem a acompanhar-nos em www.voaportugues.com. Eu sou Mayra de La Salette, votos de uma semana feliz. Este foi o Washington Fora de Horas.